Maurílio Casas Maia. Estou até nervosa, de tão emocionada aqui ao receber meus queridos amigos. Recebemos hoje Maurílio Casas Maia e César Leonardo, amigos que a academia me deu e que eu tenho aqui a honra de receber nessa última aula aberta da disciplina Acesso à Justiça e Democracia, e que vai trabalhar um tema muito importante nestes tempos de sexta onda de acesso à justiça, que é acesso à justiça 5.0 e vulnerabilidades eletrônicas. Nós vamos ouvir primeiro o Maurílio Casas Maia, que é doutor em Direito Constitucional pela Unifor, mestre em Ciências Jurídicas, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil e em Direito Público, Constitucional e Administrativo, é professor de Direito e defensor público pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Depois vamos ouvir César Augusto Luiz Leonardo, que é mestre e doutor em Direito em Processo Civil pela USP, é professor do curso de Direito e do programa de pós-graduação Stricto Sensu, mestrado em Direito, do Centro Universitário Eurípides de Marília, Univem, líder do grupo de pesquisa sobre acesso à justiça, era digital e processo, e defensor público pelo Estado de São Paulo. Então, com muita alegria, recebo os meus amigos aqui hoje, que me honram com seu aceite e com essa possibilidade de, mais uma vez, podermos juntos debater um tema que nos aproximou, né, que é o acesso à justiça, e que é um tema que perpassa aqui pelas nossas pesquisas, que comungamos das nossas ideias, dos nossos anseios e das nossas esperanças. Então, eu passo a palavra para o meu amigo Maurílio. Seja bem-vindo. Minha queridíssima amiga Karine, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de dividir esse momento com você e com o querido amigo César Leonardo. Já não é a primeira vez, tá virando uma tradição de fim de ano, né? Me parece. Eu sou totalmente a favor dessa tradição. Acredito que a gente sempre vai ter o que trocar, tanto de informações, tanto de informações jurídicas, quanto de informações fraternas da nossa sociedade, aí, que precisam ser comentadas, distribuídas, né, as experiências que vêm sendo realizadas positivas de norte a sul do país. E eu acredito que esse vai ser o momento também para falar de algumas experiências que vêm dando certo de norte a sul do país, nesse cenário de uma sociedade que se apresenta buscando uma simbiose com a tecnologia. Eu vou tentar fazer um bate-papo com o meu queridíssimo César Leonardo. A ideia é permitir que essa conversa flua, né, que não seja propriamente uma aula, mas sim um bate-papo, um diálogo muito plural, né? A gente está sempre aberto aí também aos seus alunos e alunas para trocar ideia, receber críticas e sugestões também. E o nosso tema de hoje, ele trabalha com duas expressões muito importantes, que é basicamente a ideia de uma sociedade 5.0, né? Quando a gente coloca esse acesso à justiça ao lado do 5.0, a gente vai precisar esclarecer por que 5.0, né? Já que é mais corrente se falar em 4.0, né? Então, vou tentar brevemente, de uma maneira muito simples, mas de modo a permitir aos nossos estudantes, pesquisadores, buscarem maiores informações, vou tentar explicar por que 5.0 e não 4.0, que é o que vem sendo mais utilizado de modo vinculado à Revolução Industrial 4.0. E também as vulnerabilidades eletrônicas. E essa ideia de vulnerabilidade eletrônica, ao lado de outras expressões que vêm sendo utilizadas por outros autores, como, por exemplo, vulnerabilidade cibernética, vulnerabilidade digital, virtual, entre outras expressões que denotam a tecnologia e a nossa suscetibilidade de sofrer danos e ser expostos a riscos nesse contexto da sociedade 5.0, que eu vou já tratar dela também, digamos, é um segundo bloco temático da nossa conversa de hoje. Pois bem, mas por que, então, para a gente conseguir ser objetivo, dialogar e deixar algum norte aqui para os nossos queridos estudantes e pesquisadores também, por que 5.0 e não 4.0? Então, primeiro esclarecimento, para quem não acompanhou essa ideia do 5.0 ainda, é que convém esclarecer
E quando a gente encontra em livros e artigos, atualmente, acesso à justiça 4.0, revolução 4.0, o eixo de classificação nesse contexto, meu caro César Leonardo, minha cara Karine, é o contexto das revoluções industriais. Daqui a pouco eu retorno até elas. Então você pode se perguntar, você que está aí nos ouvindo, de onde vem esse cenário do 5.0? De onde vem esse contexto 5.0? Bem, a sociedade 5.0 é um conceito que foi cunhado, que foi criado no contexto da sociedade japonesa. Em 2016, o governo japonês propôs um conceito de sociedade 5.0. O que seria essa sociedade 5.0? Então, veja só, um alerta. Nós não estamos trabalhando com a classificação aqui a partir das revoluções industriais. 1, 2, 3, 4. Primeira, segunda, terceira e quarta. A gente está trabalhando aqui com um conceito atrelado aos tipos de sociedade. E essa proposta do governo japonês, prezados e prezadas, trabalha com a ideia de que sociedade 5.0 é uma sociedade na qual se propõe que a tecnologia, tão presente em nossas vidas hoje, seja um instrumento que atua em simbiose com a vida humana. Então, a ideia de uma sociedade 5.0 é de uma sociedade que tem na tecnologia um instrumento para a sadia qualidade de vida, para a melhoria da qualidade de vida. Então, a ênfase da sociedade 5.0, na minha percepção, nas leituras que eu carrego, é a busca de uma simbiose positiva para o ser humano entre tecnologia e vida humana. Então, daí a nossa escolha, depois o meu caríssimo César Leonardo pode me corrigir se eu estiver errado, a nossa escolha em falar em acesso à justiça 5.0 é muito voltada para a ideia de que a tecnologia ela não pode ser um obstáculo de acesso à justiça, mas sim um instrumento facilitador do acesso à justiça, e não óbice, não obstáculo. E aí, minha queridíssima Karine, eu e Mariana também, que se encontra aqui na sala conosco, quando a gente atrela o 5.0 da sociedade ao acesso à justiça, no título do nosso evento de debate, o que nós estamos querendo propor ao fim e ao cabo é exatamente que essa tecnologia sirva simbioticamente à vida humana, mais especificamente ao acesso à justiça, para que nós tenhamos um acesso à justiça com base na tecnologia, sem criar obstáculos. Por quê? Porque a tecnologia, ela tanto pode ser, ela tem um caráter ambivalente. A tecnologia tem caráter ambivalente. A tecnologia, ela tanto pode ser facilitadora, como eu tenho dito até aqui, baseado no conceito de sociedade 5.0 e trazendo isso para um acesso à justiça. Contudo, a tecnologia também pode ser obstáculo. E aí é onde eu vou falar brevemente dos excluídos digitais, dos excluídos eletrônicos, dos excluídos da tecnologia, dos excluídos tecnológicos. Então, meus queridíssimos aí da Universidade Federal de Pelotas, vejam que eu começo tratando de uma tecnologia que busca simbiose positiva com a vida humana, essa simbiose que envolve o acesso a ganhos mútuos, né? E daqui a pouco a gente pode falar de outros temas polêmicos também, como a vida 3.0, que já é outra classificação e que pode nos trazer dor de cabeça no futuro, ou não, né? Mas daqui a pouco menciono sobre ela. Nós temos em segundo plano, então, saindo da sociedade 5.0 e olhando para o acesso à justiça, a busca de um acesso à justiça pela qual a tecnologia ela vem a servir tão somente como a garantidora e a facilitadora do acesso à justiça e não como obstáculo. Contudo, eu falei agora há pouco também que a tecnologia pode ser obstáculo de acesso à justiça. E é nesse ponto que a nossa queridíssima amiga Karine mencionou logo ao começo a tal 6ª onda renovatória de acesso à justiça. O projeto global de acesso à justiça, hoje em pleno vapor, aí com diversos pesquisadores brasileiros, né, Diogo Esteves, Kleber Alves, Júlia Azevedo,
Pedro Lenza também tem trabalhado com eles, e, enfim, tantos outros nomes aqui que agora, infelizmente, me fogem à mente, mas grandes pesquisadores, têm pensado, na verdade, hoje, 7 ondas renovatórias, tá? Para quem não sabe, se você entrar hoje lá no site do Global Access to Justice, você vai encontrar lá a proposta de uma 7ª onda renovatória que trabalha a perspectiva do acesso à justiça a partir da remoção de obstáculos relativos a gênero e raça. Então, olha aí, minha amiga Karine, meu amigo César Leonardo, uma possível tendência de discussão e debates aí para a gente, né? Quem sabe até à luz dos debates ideológicos e a visão da questão da ideologia e direito, né? Que a gente pode abordar no futuro, quem sabe não possa ser a conversa do ano que vem, quem sabe não possa ser tema de possível homenagem a grandes autores, né? Deixa aí essa bola no pé da queridíssima Karine, para ela chutar no gol daqui a pouco. Mas, meus prezados, voltando então à 6ª onda renovatória, essa 6ª onda renovatória ela tem ênfase na questão tecnológica. Repito o que falei agora há pouco, tecnologia pode ser uma facilitadora do acesso à justiça, mas, por outro lado, também pode ser obstáculo. E aí é onde eu entro com a questão dos excluídos digitais. Vejam só, meus caros, agora voltemos o olhar para o 4.0. Né? Quando a gente fala em 4.0 atualmente, geralmente estamos nos referindo à 4ª Revolução Industrial, responsável pelo boom de novas tecnologias, pela explosão de novas tecnologias que trabalham a perspectiva da... Eu quero juntar mais uma vez aqui ao nosso debate Sociedade 5.0, de trazer a tecnologia para atuar em simbiose com a vida humana. Então, são diversas tecnologias, sandbox, Big Data, entre outros, que servem ao ser humano e que servem, para além do que se diz na sociedade da informação, para uma sociedade em dados, orientada por dados. E essa Revolução 4.0, que traz uma tecnologia de ponta e que serve a sociedade 5.0, ela não é uma sociedade 5.0 ao alcance de todos, e a Revolução Industrial 4.0 também, com seus benesses, não está também ao alcance de todos. Então, vejam só, se vocês estudarem, e aqui é uma grande referência que nós temos quando estudamos a Revolução Industrial 4.0, Klaus Schwab, ele tem 2 livros traduzidos para o português. Um é a Quarta Revolução Industrial, e outro é Aplicando a Quarta Revolução Industrial. Quem for estudar acesso à justiça e tecnologia, ou qualquer tema referente ao contexto tecnológico e direito, não deveria deixar de passar por Klaus Schwab. Tá? Então, uma recomendação que eu faço aqui no livro Quarta Revolução Industrial e o livro Aplicando a Quarta Revolução Industrial, também de Klaus Schwab. E ele vai apresentar dados que nós precisamos trazer também para o Brasil, e para ter um olhar mais nacionalizado, mas ele vai trazer informação de que no mundo, 85% da população dos países em desenvolvimento estariam offline, contra apenas 22% em relação aos países em desenvolvimento. Por esse número, nós já teríamos aí a possibilidade de levantar a informação de que existem muitos excluídos digitais. E quando eu falo em excluídos digitais, compreendam como aquelas pessoas que não têm acesso à tecnologia e às benesses, os ganhos da Revolução 4.0, esses ganhos que permitem a construção de uma sociedade 5.0. Essa mesma que nós trouxemos aí para o acesso à justiça 5.0, buscando essa ideia de que a tecnologia deve agir em simbiose, meu caro César Leonardo, minha cara Karine, para que nós tenhamos um acesso à justiça pleno também com base na tecnologia. E aí vejamos, além dessa informação preocupante sobre acesso à justiça no mundo online, no mundo tecnológico, é preciso dizer também, esses são números de Klaus Schwab, que ele vai lembrar que, embora nós falemos hoje em Revolução 4.0, ainda existiria um continente humano, por volta de 17% do continente terrestre, que não teria acesso sequer à segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, que seria basicamente
a Revolução Industrial responsável pela energia elétrica. Então, como eu posso falar em acesso à justiça em uma sociedade tão desigual, em uma sociedade em que ainda existem pessoas que não têm sequer acesso à energia elétrica e algumas que não têm a mesma facilidade de acesso à justiça que temos nós aqui, que estamos online, alguns acompanhando pelo celular, outros pelo notebook. Então, nós precisamos lembrar que ainda existem pessoas fora, distante da Revolução Industrial 3.0 e 4.0, que traz essa sociedade em rede, em dados, da Big Data. Temos ainda pessoas que sequer têm acesso à energia elétrica. Eu sempre comento, eu acho que eu já falei isso em encontros anteriores com a queridíssima Karine e seus atentos estudantes e alunos aí do seu mestrado, que nós temos um cenário aqui no Amazonas mesmo. Em 2014, quando defensor no interior, encontrei pessoas que estavam comemorando que no ano seguinte, até o ano seguinte, chegaria o projeto Luz para Todos e eles teriam finalmente energia elétrica aqui nos rincões amazonenses. E eu tenho certeza que se nós procurarmos em todos os estados, até mesmo os mais desenvolvidos e estruturados em termos globais, nós vamos encontrar também pessoas que não têm acesso à segunda revolução industrial e, portanto, não têm acesso à energia elétrica. Então, tanto esse contingente que não tem acesso à energia elétrica, como aqueles cidadãos offline, aqueles que não têm acesso à tecnologia para a vida online, integram, melhor dizendo, aquela categoria que a teoria jurídica tem chamado de excluídos digitais. E esses excluídos digitais, eu diria, que devem representar a maior preocupação para o acesso à justiça, pessoas que não têm tanto instrumentos para acessar a internet, como aquelas que eventualmente tenham, mas sejam analfabetos digitais, analfabetos eletrônicos, virtuais, tecnológicos. Então, as dificuldades, eu acredito que parte do nosso debate hoje deve se circunscrever à preocupação com essa categoria dos excluídos digitais, e a sexta onda renovatória de acesso à justiça tem exatamente essa preocupação, a preocupação de transformar a tecnologia em uma facilitadora e impedi-la de se tornar um obstáculo ao acesso à justiça. Daí, porque se fala hoje, não é, meu caro César Leonardo, em um acesso à justiça híbrido, que permite o seu acesso tanto por meio da tecnologia, como também por meio presencial, ou por meio de canais e equipamentos de suporte, operadores que apoiem os analfabetos digitais a acessarem aquela tecnologia e assim não sejam impedidos de ter acesso à justiça. E aí, até porque eu quero ouvir meu amigo César Leonardo, só queria comentar aqui rapidamente, já para deixar introduzido, que no tema das vulnerabilidades digitais ou cibernéticas, nós vamos encontrar já a teoria cada vez mais se aprofundando nessa temática. Hoje mesmo, né, o querido Júlio Azevedo, que é da FSU em São Paulo, publicou no Jota uma proposta, né, uma percepção teórica do conceito de vulnerabilidade digital, né, trabalhando ali o conceito de riscos, né, ali dentro do contexto digital, eletrônico. E é importante também que se diga que os autores adotam nomenclaturas diferenciadas. Então, por exemplo, a professora Fernanda Tartucci, no livro dela sobre vulnerabilidade processual, que decorre da tese de doutorado apresentada à USP em 2011, ela já apresentava desde aquela época uma vulnerabilidade processual cibernética no campo do processo digital, do processo eletrônico. E a ideia de vulnerabilidade eletrônica já é uma expressão muito mais presente nos autores desde a lei do consumidor, né, já pelo menos desde 2004, por exemplo, autores como a professora Cláudia Lima Marx, trabalhava-se ali nos seus livros, né, já trabalhava ali nos seus livros um conceito de vulnerabilidade atrelado ao comércio eletrônico, o que, com o tempo, passou a gerar um conceito de vulnerabilidade eletrônica nesse comércio eletrônico. Então, não estranha aqui se a gente eventualmente utilizar o conceito de vulnerabilidade eletrônica, a ideia de vulnerabilidade eletrônica, cibernética, digital, virtual. Atualmente, esses conceitos andam
bastante atrelados, tá, meus caros? Então, dependendo do autor que você tenha como referência, ele pode adotar uma expressão ou outra. Tá? Então, repito, vulnerabilidade cibernética, virtual, eletrônica, tecnológica ou digital são expressões que vocês poderão encontrar nesse cenário que vai debater vulnerabilidade diante do processo eletrônico, da inteligência artificial, da blockchain, da big data, das biotecnologias, neurotecnologias, uso de algoritmos, uso de realidades virtuais aumentadas, engenharia, tecnologias especiais como sandbox, entre outros, né? As moedas digitais. Enfim, era o que eu tinha a dizer. Registrando, antes de passar a palavra para o meu queridíssimo César Leonardo, que nós temos um conceito que decorre desse cenário tecnológico que talvez nos dê dor de cabeça no direito no futuro, que é a vida 3.0. Max Tegmark, por exemplo, ele vai trabalhar esse conceito, ele propõe esse conceito de vida 3.0, que seriam aquelas que eventualmente podem vir a surgir em decorrência do avanço tecnológico, em decorrência da inteligência artificial. Então, eu deixo esse registro, né? Hoje nós temos discussões sobre os juízes robôs, né? Até que ponto hoje as inteligências artificiais do STF e STJ têm julgado, por exemplo, a admissibilidade de recursos sem que nós tenhamos controle dos algoritmos ali que se utilizam, dos pressupostos de aplicação daquela inteligência artificial. E quanto à falta de acesso a essas informações, talvez ofendam o contraditório. E era isso que eu tinha a dizer. Meu queridíssimo César Leonardo, eu fico feliz de dividir a mesa virtual com você. Espero que daqui a um tempo, com você e Karine, seja presencial, inclusive para lançar o nosso livro, que daqui a pouco eu vou pedir que todo mundo mostre aqui, já apelando um pouquinho. Mas, meu amigo, o que você tem aí a trazer também dessa realidade do acesso à justiça 5.0? Muito bem, fico feliz demais com o convite, com a oportunidade de estar aqui, compartilhando com vocês um pouquinho das nossas pesquisas, daquilo que a gente tem conversado. É um prazer estar aqui, então, agradeço o convite da professora Karine, quem eu tive o prazer de conhecer por intermédio do Maurílio, né? Maurílio sempre foi um defensor muito destacado na doutrina institucional, na sua pesquisa, na organização de diversas obras coletivas, na própria criação e formulação de institutos jurídicos como custos vulneráveis, né, que é tão importante para a atuação institucional da Defensoria Pública. Então, o Maurílio realmente é uma grande referência institucional e acadêmica para mim, e eu conheci pessoalmente a primeira oportunidade quando estive lá em Manaus, fazendo uma banca da Defensoria Pública lá, a prova oral da Defensoria Pública lá do Amazonas. E ele gentilmente foi até o hotel em que eu estava lá, tomamos um café, ele me levou alguns livros de presente, e depois ele esteve aqui também conosco em Marília, no primeiro evento que nós organizamos aqui com o grupo de pesquisa que eu lidero, que foi o primeiro Congresso de Acesso à Justiça. E a partir desse primeiro germe, desse primeiro contato ali, surgiu uma noção de dar continuidade àquele evento, que realmente tem se repetido anualmente e tem crescido bastante, e a partir daquilo foi... É verdade, o Maurílio me lembrou agora que, na verdade, já havíamos nos conhecido em Rondônia, quando eu fui fazer uma palestra. É verdade, tem razão, foi o primeiro contato, foi aquele lá, e que, de fato, eu estava com o braço quebrado e fiz um bate-volta de Marília a Rondônia. É verdade, tinha me escapado essa ideia, mas foi lá no aeroporto que a gente conversou lá em Porto Velho. Muito bem lembrado, sua memória está melhor do que a minha. E o Maurílio, então, se tornou realmente um amigo, e tive a oportunidade de recebê-lo aqui em Marília, e a partir daí, então, estabelecemos um diálogo acadêmico, profícuo, de parceria, de atuações, e depois disso surgiu a ideia de organizarmos exatamente esse livro mostrado aqui, exibido pelo Maurílio, que eu também estou com o meu exemplar aqui, Acesso à Justiça e Processo, que trouxe o contato também da professora Karine, que desde então também tem tido um profícuo diálogo e uma aproximação dos nossos grupos de pesquisas, das nossas linhas de pesquisa,
Formalmente, isso não está ainda registrado, mas eu considero que, na prática, temos uma rede de pesquisas, um grupo em rede de pesquisa, né? E nosso grupo de pesquisa tem tido diálogos muito interessantes, né? Com participações de diversos dos alunos que estão aqui, desse programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, para os nossos eventos, e cada vez mais essa proximidade, esses laços possam ser estreitados. Então, o nosso tema hoje, já introduzido brilhantemente, como sempre, pelo Maurílio, um ótimo orador, articulador da palavra, e já fez uma belíssima introdução. Eu queria, então, pegando esse gancho, dizendo que a sociedade passou por constantes revoluções, por constantes modificações, paradigmas, vieses, e isso tudo impacta a forma de prestação da justiça. A gente fala hoje também em uma justiça, em um modelo jurisdicional diferente daquele modelo clássico que a gente estava acostumado. A gente fala hoje, na verdade, e eu trago aqui primeiramente um autor que é o grande guru da tecnologia no processo e do futuro das profissões, que é o Richard Susskind. E o Richard Susskind, ele tem diversas obras, diversos livros, e esses dois que eu estou mostrando para vocês são os mais específicos a respeito das análises preditivas, do que ele imagina, do que ele sustenta que vai acontecer com o futuro da justiça. E, basicamente, então, esse primeiro chama Tomorrow's Lawyers, e o segundo, mais novo, mais recente, Online Courts and the Future of Justice. Nesses dois livros, ele faz algumas análises a respeito de como a justiça deve caminhar no futuro, e o futuro cada vez mais próximo e extremamente acelerado com o processo da pandemia, que nos forçou a virtualizar e digitalizar ainda mais e acelerar de uma forma muito rápida, realmente, esse processo de transição entre os modelos antigos, arcaicos, e os modelos mais modernos. Essas duas obras não estão traduzidas para a língua portuguesa ainda, mas ele é o autor mais citado em todas as pesquisas que tratam sobre tecnologia e sobre as análises do futuro das profissões, especialmente aqui do futuro da justiça, né? E, basicamente, o tema central que ele trata, existe uma obra especificamente chamada O Advogado do Amanhã, que seria uma tradução ao pé da letra dessa primeira obra aí, com a capa mais escura, mas não é uma tradução dessa obra. É uma obra em homenagem ao Richard Susskind. É uma obra composta por diversos artigos em língua portuguesa em homenagem ao Richard Susskind. Mas essas obras originais dele só da língua inglesa mesmo, pelo menos em português não. E, basicamente, o que ele sustenta, o que ele defende? Que os nossos serviços jurídicos, judiciários, são muito caros, levam muito tempo, não são inteligíveis, não são passíveis de compreensão por quem não tem uma formação jurídica, e exclui muitos litigantes em potenciais que teriam pleitos legítimos. E a gente, então, tem um sistema de injustiça, um sistema que não é hábil para oferecer realmente um acesso à justiça. E, segundo ele, o tema principal aqui da noção, da ideia que ele traz, é que justiça, ou poder judiciário, ou as cortes, os tribunais, não são propriamente um lugar, não são um prédio, não são estruturas físicas, materiais, concretas, e concreto mesmo, mas são um serviço público, um serviço estatal. E nós repensarmos, redesignarmos todo o sistema de acesso à justiça, ele faz análise dizendo que vão acabar os tribunais, nesse sentido, os tribunais físicos, os prédios. E um dos pontos que ele utiliza nesse livro, esse primeiro que eu falei, é esse aqui, ó. Aqui. Online Courts and the Future of Justice, né? Esse livro aqui,
uma das análises que ele faz parte justamente do exemplo brasileiro, que ele fala que é absolutamente insustentável um número de processos como nós temos aqui. Né? E eu trabalho aqui, sou defensor público no estado de São Paulo, trabalho com a justiça, que é considerada o maior número de processos de todo o país e, quiçá, de todo o mundo, né? De sistema latino-americano, enfim. A justiça está realmente abarrotada de processos, não dá conta daqueles problemas. É necessário repensar, redesenhar de todo o sistema de resolução de conflitos. Isso, segundo a análise dele, vejam, eu não estou endossando ou dizendo que ele está correto nas previsões que ele faz algumas previsões questionáveis, mas por ser a maior referência hoje que nós temos a respeito de uma análise do futuro da justiça, é interessante que leiamos até mesmo para criticarmos ou discordarmos ou divergirmos. Mas ele pode indicar uma tendência que talvez ainda não seja uma realidade plena aqui no Brasil, que não seja uma realidade nossa ainda atual, mas que parece estar dando passos a isso. Ele parte até mesmo, Maurílio, Karim, de algo que é extremamente preocupante para nós que pensamos criticamente o direito, que é uma análise econômica do direito. Law and Economics. Né? É um viés, é uma perspectiva atual que analisa o direito sob uma perspectiva da economia. E algo que, às vezes, pode ser utilizado para excluir pessoas, para excluir pleitos legítimos. Então, nós temos que tomar alguns cuidados, sim. No mais, se as cortes vão ser online, se não existirá mais juiz físico, o day in court, né, como os americanos dizem, vai ser substituído por um acesso online, os juízes serão substituídos por robôs, na grande maioria dos casos, enfim, ideias que ele sustenta em certas passagens do livro. Por outro lado, nós temos, como o Maurílio falou, uma realidade em que as pessoas não têm acesso à internet. E eu trago aqui uma resolução, um relatório que foi realizado pelo Conselho da ONU no ano de 2011, em que reconheceu que realmente o acesso à internet é um direito humano, como um desdobramento da liberdade de opinião e de expressão, é reconhecido um direito humano de ter acesso à internet. E cada vez mais que a sociedade trabalha dessa forma digitalizada, digital, é imprescindível termos acesso à internet. É imprescindível que toda e qualquer pessoa possa ter acesso à internet para se expressar, para ter o acesso a esse metaverso, para ter acesso às instâncias, às decisões, a informação cada vez mais está lá e a gente precisa. Então, em complemento ao que a indicação do professor Maurílio aqui, a respeito da quarta revolução industrial, com o Schwab, eu trago também Castells, que trata da sociedade em rede, que dá uma perspectiva bastante atual também, uma perspectiva de como vivemos nessa sociedade em rede. Tá, mas então se nós temos essas perspectivas no direito internacional ou no direito comparado, porque o Richard Susskind, ele se refere ao modelo brasileiro, mas ele é um autor inglês, ele lida com uma realidade distinta da nossa. E aqui no Brasil? Nós já temos cortes online? Nós temos essa tendência ou vamos acabar com os prédios, aquele Palácio da Justiça, a cidade judiciária, vai deixar de existir, vai passar a ser só algo virtual? Essa seria uma tendência? A gente analisando aqui algumas resoluções do CNJ, parece, no mínimo, indicar que há, sim, uma tendência nesse sentido. Trago aqui duas resoluções recentes. A uma cortou aqui, a 345 de 2020 e a 385 de 2021. Coincidentemente, ou não,
né? As duas resoluções ocorreram durante a pandemia, né? Nesses 2 anos que tivemos essa aceleração de um processo de virtualização. Nós temos, então, resoluções que tratam do juízo 100% digital, da justiça 4.0, aparentemente até um paradigma já até superado, né? Como nós falamos já de uma sociedade 5.0, a sociedade 4.0 está ultrapassada já. E a justiça 4.0, então, já seria algo que é extremamente novo, porém já nasce defasado, de certa medida. E assim como o Maurílio falou aqui conosco, que nós temos experiências de uma de uma sociedade 5.0, e nós temos pessoas que não passaram nem pela segunda, pela terceira revolução, nós temos uma experiência também que se fala em 7ª onda, sendo que a primeira ainda não foi completamente cumprida. Então, só para localizar, eu sei que todos e todas estão habituados com o Mauro Capelletti, com as ondas de acesso à justiça, mas apenas para não deixar ninguém de fora, é importante destacar que a primeira onda lá do projeto de Florença, lá do trabalho de pesquisa brilhante, feita pelo Mauro Capelletti, ou capitaneada por ele, juntamente com outros pesquisadores, a primeira falava sobre a gratuidade da justiça, o acesso à justiça dos pobres. Essa, ainda no Brasil, não é uma realidade posta. Existem diversos lugares em que isso evoluiu substancialmente, mas nós temos ainda um déficit de defensoria pública, um déficit de atenção primária para as demandas, que ainda não está 100% resolvido esse problema. Então, nós temos problema na primeira onda, o que dirá, então, na 5ª, 6ª e agora até mesmo numa 7ª onda, pensando nesse aspecto mais representativo de pessoas que estão excluídas, não é? E o que eu consigo trazer de base empírica para a gente poder comprovar isso e não ficar só no eu acho, parece, alguma coisa assim. Uma importante forma de pesquisa a respeito do acesso à internet, à tecnologia, é esse estudo que eu estou compartilhando com vocês aqui. A última edição que foi publicada, a pesquisa foi feita no 2019, publicada em maio de 2020. Este ano não teve a publicação dessa atualização, desse estudo, né, TIC domicílios, mas eu trago aqui para vocês esse estudo, só vocês colocarem isso no Google, vocês vão conseguir ter acesso à íntegra dessa base empírica, que é interessante. E olha só o que ela diz, que 1 a cada 4 brasileiros não usa a internet. Isso dá um número absoluto de 47 milhões de não usuários. 26% da população não tem acesso à internet. E dentre os que têm, aqui na sequência, na parte de baixo aqui, a maioria dos que têm utilizam o celular. E em boa parte deles, exclusivamente o celular, sobretudo na área rural e nas classes D e E. Olha só o que isso nos diz, o que esses dados nos revelam. Nós temos uma fração substancial da população brasileira que é totalmente excluída. Eu até acho que seria razoável a gente fazer uma gradação de vulnerabilidade e de exclusão. Esses termos são ainda bastante trabalhados, discutíveis. Eu ia citar esse texto do Júlio Azevedo, colega aqui, defensor de São Paulo, que trouxe hoje no Jota essa coluna discutindo o conceito de vulnerabilidade digital, e ele vai dar sequência a essas publicações nas próximas colunas que ele publica periodicamente. E me parece que um recorte razoável seria tratar das pessoas que não têm acesso algum como excluídos. Eles são mais do que vulneráveis. E pessoas que têm algum acesso podem ser vulneráveis também. Mas as pessoas que não têm acesso nenhum são absolutamente excluídas desse meio. E nós estamos falando, por exemplo, de uma sociedade que, durante a pandemia, estabeleceu uma ajuda, um auxílio emergencial
para que as pessoas que estavam impedidas de trabalhar, de exercer suas atividades por conta do distanciamento, do afastamento, etc., pudessem sobreviver, receber um valor mínimo ali para se alimentar. E o que o governo federal fez para dar acesso a essas pessoas? Fez com que as pessoas tivessem que baixar 2 aplicativos, fazendo um cadastro, um para fazer o cadastro, outro para fazer o levantamento. Enfim, é um desconhecimento da realidade, porque desses 28% que estão totalmente alijados da internet, excluídos da internet, é daí que vai surgir as pessoas que precisam efetivamente de um auxílio emergencial. É dessas camadas, é dessas pessoas que não têm acesso à internet que se exige que tenham um smartphone, uma rede de dados, um acesso à internet para baixar e manusear, operar 2 sistemas. E é muitas vezes isso que se exige da população que precisa de um acesso à justiça. É muitas vezes isso que se exige da população que precisa ter algum contato com esses sistemas eletrônicos virtuais de acesso à justiça. Ainda continuando aqui, naquele primeiro momento, eu trouxe os números dos indivíduos. Aqui eu estou falando dos domicílios, não estou falando de indivíduos, estou falando de domicílios. 28%, ou seja, 20 milhões de domicílios não têm. 50% dos domicílios na área rural não têm acesso à internet. 50% das classes D e E não têm acesso à internet. E boa parte dos que têm acesso à internet também não resolve muita coisa, não resolve o problema. Por quê? Qual é o tipo de internet que tem? Internet discada ainda, olha, 6%, considerável. Se a gente falar de cabo, de rede, de internet a cabo ou fibra ótica, 44%. E temos 3G e internet discada. E vocês podem perceber aqui nesse gráfico que há diferenças em relação às regiões do Brasil, aos estados, e nesse outro gráfico colorido estão as classes sociais. Classe social A, B, C, D e E. E olha a diferença que isso dá em relação à classe social ocupada pelo indivíduo. Isso nós estamos falando de pessoas, então, que podem ter acesso à internet, mas às vezes não são suficientes. Não adianta você ter acesso à internet, mas não ter um plano de dados suficiente para fazer o download dos arquivos e etc. E não adianta nada você ter acesso à internet e não saber operar, não saber lidar com os programas, com os softwares, que às vezes não são tão fáceis, tão intuitivos assim. A gente está falando de uma população que ainda conta com um índice de analfabetismo extremamente relevante, considerável. Em termos globais, em termos absolutos, no Brasil, 6% dentre a população maior de 15 anos, 6,6%. Então, está mais próximo de 7% da população analfabeta. Isso também é uma grande diferenciação entre as regiões aqui, do Brasil, em relação aos estados, etc. Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando dessa população. É dessa população que ainda temos muitos analfabetos, ainda temos pessoas que não têm acesso algum à internet, e de outras pessoas que, mesmo tendo acesso à internet, não têm um acesso de qualidade à internet. E se a gente estabelece como única porta de acesso ao Poder Judiciário e à solução de conflitos uma plataforma online, isso, na verdade, significa denegar o acesso à justiça. E denegar acesso à justiça significa denegar todo e qualquer direito. Porque o acesso à justiça é o mais básico, o mais fundamental dentre os direitos. Se a Constituição me assegura direito à saúde, direito à dignidade, direito à moradia, mas eu não tenho a quem recorrer, todos esses meus direitos perecem por consequência, por via reflexa. E daí a importância de refletirmos isso, que sim, a tecnologia pode facilitar em muita coisa, mas nunca pode ser uma única porta de entrada. Isso é justamente o oposto do que se defende a ideia de uma corte, de um tribunal multiportas.
Nós, aqui na Defensoria de São Paulo, trabalhamos, sim, com uma forma de primeiro acesso, prioritariamente, nesse momento pandêmico, por um meio eletrônico. Se você entrar no site da Defensoria Pública, existe lá um chatbot, que é um robô, baseado na inteligência artificial da IBM, que vai fazer perguntas, não é um atendente humano, mas nesse primeiro momento você está conversando com uma inteligência artificial, que vai fazer perguntas para identificar se o seu problema realmente pode ser resolvido pela Defensoria Pública de São Paulo ou se você deve procurar algum outro órgão. Se, eventualmente, é da Defensoria, qual é a unidade dentro do Estado de São Paulo que deve fazer esse atendimento? É civil, é criminal, é na capital, é no interior, é na região litoral, é litorânea? Quem é o defensor ou defensora que vai fazer essa atuação? E vai fazer um agendamento para que você possa ter um atendimento, aí sim, com uma pessoa humana, ainda que à distância. Isso, muitas vezes, Karine, Maurílio, na minha experiência aqui, amplia o acesso à justiça. Porque tinha gente que tinha que pegar condução, passe de ônibus, perder o dia do trabalho, tinha gente que tinha que viajar. Minha área acadêmica sempre foi processo civil, mas na defensoria eu estou na execução penal. E nossos assistidos estão presos, evidentemente, mas os familiares os procuram. Mas não há necessariamente uma correlação entre os presos que eu defendo dos processos de execução e o local da residência dos seus familiares. E para eles terem informação de um processo de execução, eles tinham que, às vezes, viajar até Marília, até aqui na cidade onde eu atuo, para poder ter um atendimento. E depois que a gente começou a fazer esse atendimento por e-mail e por esse sistema de atendimento eletrônico, aumentou substancialmente o número de atendimentos que nós fazemos aqui. Aumentou. Agora, se eu falar só vou atender por esse meio, por esse canal, eu estou ilegitimamente cerceando de acesso à justiça, porque acesso à justiça não é só propor uma ação, ou é um conceito muito mais amplo, é um acesso a uma ordem jurídica justa. E aqui eu já vou encaminhando para o final, já dando o gancho para o Maurílio falar da Defensoria Pública Digital, desse projeto, é o acesso a uma ordem jurídica justa, que outorgue às pessoas uma proteção efetiva aos seus direitos, uma orientação jurídica, resolução extrajudicial de conflitos, meios mais adequados e não necessariamente adjudicados, passa por mediação, passa por diversas outras ideias aqui, educação em direito, fundamental, para que a pessoa possa exercer o seu direito, ela precisa conhecê-los de antemão. E dentro dessas perspectivas todas que nós trabalhamos aqui, inclusive, é dentro dessa perspectiva que nós organizamos esse estudo, esse grupo de estudos, essa coletânea de estudos aqui, que é Acesso à Justiça e Processo. Foi um estudo em homenagem ao Kazuo Watanabe, que foi meu querido orientador na graduação, na graduação não, no doutorado, e a sugestão do Maurílio foi homenagearmos ele, e ele participou, ele fez o prefácio, ele contribuiu com um dos artigos aqui, e tem tudo a ver com os artigos feitos pela professora Karine, aqui nesse livro, que trata dos excluídos, dos ninguéms, né? Que muitas vezes os ninguéms são excluídos por conta da falta de um acesso à justiça, o acesso a uma ordem jurídica justa. E também o artigo do Maurílio, que nessa obra aqui trata dessas ondas renovatórias e fala até da quinta onda, que é justamente o impacto que as tecnologias, a sexta onda, perdão, o impacto que as novas tecnologias causam no acesso à justiça. Isso pode ter um efeito favorável, pode ter um efeito ampliativo, mas existem diversas tendências a pensarem nesses efeitos, nessas tecnologias, como único caminho. E é isso que eu acho que é o mais preocupante, é isso que a gente tem que pensar de uma forma muito crítica, e a gente tem que construir métodos que permitam que pessoas vulneráveis digitalmente possam ser assistidas e possam ter acesso à sua ordem jurídica justa. Com isso, eu devolvo aqui a palavra ao Maurílio e à professora Karine.
Professora Karine, pode ficar à vontade se quiser, viu? Intervir já. A gente está aqui num bate-papo entre amigos. Não, maravilha. Mostraram o livro sem mim, tá? Agora a gente vai mostrar o livro os três. Agora, em trio, agora. Não valeu. Uma grande obra com esses grandes amigos, homenageando o Kazuo Watanabe. E em breve teremos um volume 2, falaremos disso no final, né? Vamos deixar para falar no final. Então, siga, Maurílio, por favor. Maravilha. Eu vou falar com brevidade, mas principalmente por conta da pandemia, esse processo de aportes tecnológicos ao acesso à justiça, né, seja não só no Poder Judiciário, mas nas funções essenciais da justiça, se fortaleceu, e o nosso querido César Leonardo deixou isso bem claro. Né? De norte a sul do país, também as defensorias, como instituição constitucionalmente responsável pelos direitos humanos, pelo acesso à justiça dos necessitados, dos excluídos, vulneráveis, necessitados, a Defensoria Pública passou a tentar criar novas iniciativas. Acredito que o nosso querido César Leonardo mencionou aí a questão, inclusive, da utilização da inteligência artificial para iniciar os atendimentos, né? Para fazer aquele, geralmente, inclusive no estado do Amapá aqui ao lado, também foi desenvolvida uma inteligência artificial para permitir que o assistido, a assistida, o usuário da Defensoria Pública pudesse, em primeiro momento, conversar com esse robô, com esse bot, né? com essa inteligência artificial, para que ela encaminhasse já essa pessoa, em princípio, para o defensor ou defensora com a atribuição adequada para atender essa pessoa. Claro que aí vem as preocupações também mencionadas pelo César Leonardo, no sentido de que é importante que não se limite o atendimento a essa figura robótica da inteligência artificial. Né? Recentemente, fizeram uma pergunta para uma inteligência artificial se ela, algo no sentido se ela extinguiria os seres humanos, e ela respondeu que sim, aparentemente em tom jocoso, segundo o que consta na matéria que eu li, e parece que ela vai ser produzida em larga escala. Né? Então, assim, até que ponto a gente pode confiar realmente nos robôs, ou melhor dizendo, na programação que nós, seres humanos, vamos direcionar para essas inteligências artificiais. Né? Não estou aqui pregando apocalipse, nem a apocalipse tecnológico, e muito menos o Exterminador do Futuro, né? Fazendo apologia ao filme aqui, mas é algo que, obviamente, também tem que se preocupar. Daí porque eu falei anteriormente de Max Tegmark, da vida 3.0, já se discute na academia, nas teorias jurídicas, eventualmente, que posição jurídica poderá ter uma inteligência artificial no futuro. E essa inteligência artificial também está ganhando corpo, literalmente ganhando corpo. Né? Não é só em termos figurativos. Mas fechando esse parênteses aí, porque eu não li hoje essa matéria de que essa inteligência artificial seria produzida em larga escala, e eu deixo registrado isso porque isso pode vir a ser uma vulnerabilidade nossa diante da tecnologia. Mas voltando ao que importa para a gente, de fato, nesse momento, que é o acesso à justiça, então, uma das tecnologias incorporadas pelas defensorias públicas foi a utilização de inteligência artificial para, em um primeiro momento, permitir o atendimento em múltiplos canais, de múltiplas pessoas, garantindo, de certo modo, uma celeridade maior, né, na distribuição de assistidos entre os defensores, com atribuição para atender adequadamente determinada pessoa. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, por outro lado, criou o Sistema Verde, criou também uma Big Data com diversas informações que permitem, a partir dessa coleta de dados, um ajuizamento mais prudente de ações coletivas, a catalogação de gargalos no acesso à justiça que podem melhorar a política de acesso à justiça a partir da Defensoria Pública. Aqui no Amazonas, foi incorporado também no atendimento não só WhatsApp como Telegram, e também a utilização de QR Code para permitir o acesso a salas de audiências virtuais e conciliação. E recentemente foi criado um projeto chamado Defensoria Pública Digital,
no qual o nosso querido Marcelo Pinheiro, que estaria conosco hoje, mas ele está também nesse mesmo horário, em um debate com o Tribunal de Justiça daqui, não só com o juiz, mas também com um colega do Ministério Público, discutindo acesso à justiça e tecnologia. Né? Mas eu já deixo aí o nome do Marcelo, ele está super à disposição, viu, Karine, para estar conosco no futuro. E o que ele está fazendo a partir desse projeto de Defensoria Pública Digital? Não só catalogando as vulnerabilidades no acesso formal à justiça eletrônica, digital, virtual, tecnológica, como queiram, essa justiça online, como mencionou o querido César Leonardo, como também as dificuldades e obstáculos ao acesso à ordem jurídica justa no plano material. Então, a catalogação de pesquisa que tem realizado esse projeto de Defensoria Pública Digital também tange aspectos do direito material. Então, por exemplo, como os algoritmos têm trabalhado, eventualmente, de modo racista. Né? Nós temos a notícia, por exemplo, de pessoas que estavam assistindo vídeo com pessoas negras e, de repente, um dos próximos vídeos que é oferecido pela aquela base de dados de vídeo foi vídeo de primatas. Então, olha como o algoritmo ele pode estar sendo conduzido, a inteligência artificial que te oferece vídeos a partir do que você assiste, pode estar sendo conduzida a partir de perspectivas racistas. Né? E isso já leva mais uma vez a gente à discussão que se propôs recentemente no projeto global de acesso à justiça sobre os obstáculos relativos à raça. E quem sabe, eu não tenho notícia aqui, mas eu não duvido nada que nós tenhamos também algoritmos de cunho machistas. Não duvidemos disso, é uma pesquisa que a gente pode realizar, inclusive, né? E isso obstaculiza um acesso à ordem jurídica justa no plano material também. Né? Não deixa de ser preconceito, porque é uma inteligência artificial que está praticando. Claro, meu amigo, fique à vontade. Bem interessante, porque eu acho que é esse diálogo entre essas duas mais recentes ondas, né? Porque, de fato, a tecnologia vem, impacta, e ela é talvez a onda que mais impacta esse conceito de acesso à justiça na atualidade, mas nós temos essas questões de interseccionalidades, né? Então, nós temos a pessoa que, eventualmente, ela já tem uma vulnerabilidade digital e, além disso, ela ainda tem uma questão de exclusão ou de qualquer tipo de tratamento discriminatório em razão da raça, do gênero, da orientação sexual, qualquer coisa que o valha. Esse exemplo que você colocou de viés algorítmico, de preconceito do algoritmo, é porque os algoritmos não são racistas, mas as bases de dados que eles buscam são lá no caso do COMPASS, que foi um sistema de análise preditiva da reincidência. Foi feito um score, igual a gente tem score de crédito, que também pode ter viés racial, foi feito um score de índice de reincidência. E lá, com base nos julgados daquela realidade, daquele estado norte-americano, eu acho que é North Carolina, se eu não estou enganado, mas eles chegaram à conclusão que o próprio algoritmo chegava à conclusão de que era mais provável que um negro ou um latino reincidissem. Mas por quê? A polícia tem um viés racial, o poder judiciário tem um viés racial. Toda a estrutura é viciada e isso faz com que o banco de dados que informa seja viciado e que o algoritmo, então, seja enviesado racialmente, discriminatório. Então, realmente, essa é uma preocupação atualíssima, interessantíssima. Né? Sobre a questão de gênero que você falou, me lembrei de um caso bastante conhecido, que uma jornalista inglesa entrou com uma ação contra o Tinder, rede de relacionamentos afetivos, amorosos, de qualquer natureza, dizendo que o algoritmo dela só enviava pessoas que não prestavam, só enviavam, a base de dados dela lá estava viciada.
e que ela estava sofrendo algum tipo de preconceito por conta do tipo de pessoas que eram apresentadas a ela. E ela entrou com uma ação para obter a abertura, a transparência desses dados que eram levados em consideração. Então, uma questão de gênero aí também, né? Perfeito, meu amigo. Boa contribuição aí nesse contexto, né? E a gente pode ampliar, né, meu amigo César, minha amiga Karine? A inteligência artificial que o STF utiliza hoje, salvo engano é o Vitor, né? Salvo engano, nós temos acesso aos critérios de programação para fins de realização do juízo de prelibação ali de um recurso extraordinário, por exemplo. É possível realizar o contraditório diante desse método de programação que foi utilizado? Porque, veja bem, a partir do momento que você conhece, a gente fala em teoria dos jogos, que a partir do momento que você conhece as tendências de um juiz, você tem como até adequar o seu discurso, né? Você talvez conhecendo, e aí veja o perigo, você também reconhecendo as palavras-chave necessárias para que você possa eventualmente enganar uma inteligência artificial, isso é possível, a gente não pode dizer que é impossível. Eu também posso manipular resultados, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos litigantes que podem ser prejudicados pela falta de acesso a essa programação algorítmica de um juízo de admissibilidade de um recurso extraordinário. E há uma discussão hoje, né, sobre a utilização de juízes robôs também no mérito. Eu não duvido que isso já esteja acontecendo maciçamente, talvez a gente só não saiba, eu não duvido que alguém tenha criado algo mais experimental, exista algo mais ali presente nessa... Não sei se a querida Karine e o querido César sabem de alguma iniciativa nesse sentido. E aí, veja só, a gente foi agora para o plano processual, mas se a gente voltasse para o plano do acesso à ordem jurídica justa na vertente material, a gente poderia falar aqui do neuromarketing, de como ele utiliza de algoritmos para manipular você. A gente poderia falar do quanto hoje a tecnologia espiã nos escuta, né? E a partir do momento que você fala que tem interesse em comprar um micro-ondas, magicamente, por providência divina, né? Fala isso com ironia, chega lá a notícia para você, a publicidade, a partir daquilo que você está falando, inclusive, não só pesquisando, você começa a ser bombardeado ali por publicidade que acabam até manipulando a sua vontade, e no sentido de que você deixa, às vezes, de comprar uma necessidade para saciar um desejo e se prejudica. Aí a gente entra num quadro de superendividamento, eventualmente, por compras desnecessárias a partir da manipulação algorítmica. Então, o direito do consumidor também é uma área onde a tecnologia ela pode ser um desserviço, né, aproveitando-se das nossas irracionalidades e a possibilidade de manipular um ser humano a partir dessa base algorítmica. Então, nós estamos todos vulneráveis, não só no plano processual, no acesso à justiça referente aí às instituições, né, a busca de uma sentença, de um acordo na Defensoria Pública, mas também no plano material. Então, eu acredito que debater essa tal sexta onda renovatória para além do plano processual é também debater esse acesso à ordem jurídica justa do querido professor Cazu, que homenageamos no primeiro volume do que pretendemos ser uma coleção ampla aí, com muitos debates, né, meus caros? A gente precisa também pensar no acesso à ordem jurídica justa no plano material e como a tecnologia ela também é um obstáculo nesse contexto. A falta de controle sobre os dados. Eu hoje vivo angustiado, só para dar um exemplo próprio, porque às vezes eu recebo mais de 30 ligações num dia só, de números diferentes, todos oferecendo serviços financeiros, empréstimos e coisas afins, porque, de algum modo, vazaram os meus dados e eu me tornei aparentemente um cliente, um alvo interessante para essas empresas. Então, vazamento de dados também é um ponto atualíssimo. E aí a gente poderia envolver a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, enfim, o marco da internet. Porque hoje a nossa vida está em rede. Muito provavelmente, Instagram, WhatsApp, sabem mais de nós que nós mesmos, porque o algoritmo não esquece, né? Então, e a gente tem uma memória mais limitada.
Então, meus caros, eu queria deixar essa reflexão ao fim, dizendo que a Defensoria Digital, ela não, ou eletrônica, ou virtual, tecnológica, como queiram, ela não pode se preocupar somente com aspectos processuais e de acesso institucional à justiça, mas também com plano material e buscar mecanismos de proteção do consumidor. E eu fecho só com mais um exemplo de como a gente precisa se preocupar como pesquisadores na academia, como defensores, como advogados, como juízes, promotores, enfim, com a questão do acesso material à justiça e os impactos das novas tecnologias. O Marcelo Pinheiro, que é o coordenador da Defensoria Digital aqui no Amazonas, ele sempre traz um exemplo de que houve uma denúncia de que toda vez que a sua bateria está mais fraca, o valor da corrida com Uber é elevado. Isso tem uma razão de ser. Se você tem um mínimo de bateria para pedir a sua carona ali, carona não, né? Pedir a sua corrida, você precisa pegar a primeira que aparecer, sob pena de não ter bateria para procurar uma próxima. Então, olha como a tecnologia, existem, salvo engano, isso é um problema que já foi detectado em vários estados, mas eu provoco aí os nossos estudantes a, de repente, afirmarem, se já passaram por isso, como uma corrida pode se tornar mais cara se a bateria do seu celular está prestes a descarregar. E isso, não me parece, é também uma vulnerabilidade diante das novas tecnologias. A gente fica à mercê de encarecimento de preço, e o Código de Defesa do Consumidor ele trata como prática abusiva a elevação de preço sem justa causa, e me parece que a pouca bateria não é uma justa causa, meu caro César e minha cara Karine, para aumento de preço. Então, faça esses registros com uma preocupação de acesso à justiça não só processual, não só formal e institucional, mas também no plano material, que essa sexta onda deve se preocupar, meus caros, tá? Porque a tecnologia, para voltar ao começo, ela é facilitadora, mas também pode ser obstáculo de acesso à justiça. Ela é ambivalente. E essa é a reflexão que eu queria deixar, meu caro César. Não sei se você quer complementar com algo mais. Não, eu estou satisfeito aí com tudo que você falou, contemplado com todas as questões. Só para satisfeito não, meu caro, preocupado, diga, fale a verdade. Todos nós temos que estar, é por isso que Quem não? Quem não? Aqui, na semana passada, um aluno meu aqui do mestrado, ele defendeu uma dissertação sustentando a possibilidade de configuração de um vínculo trabalhista por conta de uma subordinação algorítmica. Como assim? A forma como a plataforma, a economia de plataforma, como os sistemas eles operam, eles conseguem ter uma subordinação em que a pessoa realmente não tem autonomia na prestação de um serviço, e ele sustentando ali, com base em análise de dados, da possibilidade de se estabelecer que um motorista de Uber tenha uma subordinação e não tenha autonomia em relação à plataforma que ele opera. Então, estamos todos sendo vigiados constantemente, estamos todos, em todos os momentos, enfim, gerando dados que podem ser comercializados, que podem ser uma ferramenta, né, e que valem mais do que o petróleo, como se diz correntemente, o capitalismo de vigilância, que o Maurílio está relembrando aqui, exatamente, e, de fato, a gente não pode ignorar isso e todos os reflexos que isso traz de uma concepção de um acesso a uma ordem jurídica justa. Queridos, vamos fazer um bate-papo aqui. Eu lembrei muito do Mark Gallant na fala de vocês, porque é na obra Porque Quem Tem Está na Frente, ele deixa evidências e argumentos muito fortes para demonstrar que o trânsito pela justiça é distinto para aqueles que têm favorecimentos e privilégios, enfim, né? E eu gostaria de saber se na percepção de vocês, esse trânsito distinto pelo sistema de justiça é potencializado pela tecnologia. Qual é a percepção de vocês? Eu não tenho nenhuma dúvida de que seja, porque hoje a gente percebe, e mais uma vez, pegando esse mesmo trabalho, houve um estudo, uma análise
que a Uber, por exemplo, quando ela detecta numa análise preditiva da jurisprudência a possibilidade de formação de um precedente negativo, ela vai lá e faz um acordo. Ela sabe que vai ter uma condenação trabalhista e que vai sequenciar um vínculo de emprego e que, eventualmente, isso vai gerar um precedente que poderia ser utilizado como base. Eles utilizam isso para fazer um acordo e não ter julgamento sobre o mérito. Olha só a forma como o Big Data, eles conseguem fazer essa análise preditiva, e vendo qualquer movimentação, eles já conseguem se antecipar. E teve um caso específico que um acordo foi negado pela Justiça do Trabalho com esse fundamento, dizendo que estava tendo manipulação dos precedentes, sobretudo diante dessa noção que o CPC dá para os precedentes obrigatórios. Eu não vou entrar nessa questão agora, mas isso é óbvio. O volume de informações, as ferramentas preditivas que os grandes escritórios, os grandes conglomerados têm, os litigantes habituais têm, é imensamente superior do que aqueles litigantes que já estão em total desvantagem nos outros aspectos, e nesse, então, nem se fala. Totalmente de acordo, minha amiga. E a gente pode ir além também, né? A gente pode voltar para um campo mais micro, né? Nós temos pessoas que, eu acho que o César mencionou a situação, que não tem ali um pacote de dados muito amplo. Então, para essa pessoa carente de internet mesmo, participar de uma audiência completa sem intercorrências é muito difícil. Então, as audiências virtuais, elas, quando você tem de um lado o litigante habitual, o repeat player, que tem acesso a uma internet de qualidade, e do outro, uma pessoa que talvez no meio da audiência tenha o seu pacote de dados encerrado, fica claro, só de imaginar essa circunstância, que é óbvio que nós temos pessoas que, em razão dessa dificuldade de acesso à internet, não poderão participar com a mesma qualidade. Se participarem, se conseguirem ficar uma audiência inteira, talvez não consigam ouvir bem a pergunta do juiz, e há toda essa problemática, né? É óbvio que a gente não pode falar também que o acesso à justiça, aliás, demonizar, a gente não pode também demonizar a tecnologia, claro, né? Ninguém está fazendo isso aqui. Nós estamos levantando as dificuldades, os obstáculos, para que a gente possa melhorar. Agora, um amigo nosso aqui, ele comentava que ele percebeu uma diferença ao iniciar essas audiências virtuais de conduta de alguns juízes, porque assim, o juiz muitas vezes, e isso pode ser aplicado ao advogado, ao defensor, ao promotor, enfim, a todos os atores, servidores da justiça, nós estamos muito distantes, geralmente, da vida daquela pessoa vulnerável econômica, que às vezes ali, quase sempre um dos públicos centrais da justiça, infelizmente, principalmente a criminal, em razão das pesquisas que já se realizaram em relação a moradores de favela, criminalização, possibilidade deles serem, por estarem no lugar errado, na hora errada, serem transformados em réus no processo penal. E o nosso colega comentava que, de repente, com a tecnologia, alguns juízes se viam dentro da casa dessas pessoas e descobriam que, às vezes, uma audiência realizada na aparente sala de uma casa, era, na verdade, uma casa de um cômodo só. E aquela audiência era realizada ali com várias pessoas que dormiam em colchões ali pela casa. Então, assim, vantagens e desvantagens, mas, por outro lado, pelo menos para os juízes mais humanos, eles podem se humanizar ainda mais, vendo que a realidade de um cidadão é muito diferente, muitas vezes, da realidade de outro cidadão e da dele próprio. Tem uma história que o juiz daqui da vara de execuções penais, o Valois, conta-se que ele, determinada audiência, ele estava ouvindo as discussões e a discussão começa em uma casa e depois o cara fala, olha, peguei a faca na minha cozinha e a gente seguiu brigando. Então isso dá um quê de premeditação, o cara foi na casa dele buscar a faca e voltou para brigar. E aí quando vai se perguntando, né, se descobre que na verdade as casas eram palafitas, era uma colada na outra, a briga começa no cômodo de uma, termina na cozinha do outro, porque é tudo colado. Então, assim, essa visualização dos ambientes, ela foi facilitada também
por essa tecnologia, né, das audiências virtuais, que considero uma vantagem. Não é a panaceia, mas, assim, é um ponto que eu considero positivo também. Maurílio, nesse sentido que você falou, hoje a gente fala bastante, ou ouve bastante falar a respeito de visual law, de legal design, né, como ferramentas mais assertivas de comunicação, de formas mais acessíveis, menos juridiquês, etc., né? E essa parte de uso da tecnologia realmente parece trazer uma forma de dialogar bem interessante para que a mensagem seja realmente captada e tenha uma comunicação mais efetiva, né? E esse ponto que você falou, de que a nova tecnologia permite, por exemplo, aspectos bem mais precisos de documentação, de um acesso a provas que antigamente eram tão difíceis, hoje a gente consegue fazer provas com um smartphone, consegue tirar uma foto, fazer uma gravação, consegue ter câmeras de vigilância, consegue ter, nesse julgamento que foi muito divulgado, muito conhecido e terminou, né, tá, um julgamento, me parece, até onde eu vi a leitura da sentença, da questão da tragédia que aconteceu na Boate Kiss. Eles utilizaram realmente técnicas de reconstituição, utilizaram técnicas para realmente demonstrar a dinâmica, tanto a acusação como a defesa, utilizando ferramentas tecnológicas para poder dar uma dimensão e um julgamento com uma condição melhor ali de avaliação do real cenário, de profundidade, de tamanho, de dinâmica em que as coisas aconteceram. Então, de fato, a tecnologia ela não pode ser demonizada, não é o grande mal, mas também não pode ser enxergada como uma panaceia, como se fosse resolver todos os problemas, né? Meu amigo, eu só queria registrar aqui, eu entrei aqui no YouTube, né? E o defensor do Pará, o Arthur Corrêa da Silva Neto, um abraço para ele. Além de ter elogiado aqui o trio em fala, ele mencionou que a inteligência artificial do STF, o Vitor, tem limitado recursos e fazendo recorrente ter a estratégia de fugir dos termos para buscar a admissibilidade do recurso. E a Leila Diniz, que é advogada, ela está com codinome aqui, advogada inquieta, ela fala que na Justiça do Trabalho, há juiz encerrando a audiência de instrução, mesmo percebendo a dificuldade de acesso dos advogados, ao invés de redesignar para o ano que vem, quando retomaria presencial. Então, me parece a narrativa aí de tanto problema com a tecnologia da inteligência artificial, quanto problema da insensibilidade, né, de algumas figuras do direito aí, do processo, com a dificuldade tecnológica, não só do assistido, como também do advogado, como registrou a Leila. Eu quero deixar um abraço para a Leila, que eu conheci no Congresso de Acesso à Justiça lá da Univem. Que bacana que estão aqui conosco. Um abraço para todos vocês. E realmente, eu acho que a fala de vocês é muito forte no sentido de que o sistema de justiça não tem a percepção da realidade dos seus jurisdicionados. Isso está muito claro, né? E não é à toa que o CNJ tem uma política de justiça itinerante, antes da pandemia, que tentou fazer esta conexão, né, entre magistrados ou sistema de justiça com os lugares mais periféricos, mais longínquos, né, do Poder Judiciário. E houve aqui um impacto de realidade, né? E agora é a tecnologia que está fazendo isso. O que a justiça itinerante fazia antes, que é o deslocamento do judiciário até a periferia, né? A tecnologia está mostrando, como disse o Maurílio, o lar, né, dos mais vulneráveis e como ele se dá, como é o cotidiano, a rotina dessas pessoas no dia a dia, né? E eu sempre digo que o layout da moradia é a forma mais emblemática da desigualdade, da vulnerabilidade, né? E a tecnologia trouxe isso, escancarou isso no sistema de justiça. Muito bem. Vocês querem fazer alguma complementação a respeito dessas falas? Estou satisfeito, minha amiga. Se caso tenha alguma pergunta, eu fui lá no YouTube exatamente para ver se tinha alguma pergunta, né? Aí deixo um abraço para a Leila, que não conheço, mas é sua amiga, então é nossa também. E para o Arthur, que é defensor público, não sei se ele ainda se encontra online aí, mas vi agora e deixo um abraço para ele. Não vejo se tem outras perguntas, mas se tiver, a gente está à disposição também, minha amiga. Eu também queria aproveitar aqui, eu vi também, fiquei lisonjeado com diversos amigos, pessoal aqui do Univem, orientandas que estão aqui participando e acompanhando. Inclusive, Maurílio, o Kleber Francisco Alves estava conosco aqui
até agora há pouco, o Kleber é uma assistência mais do que qualificada, né? Uma grande referência de todos nós, e também foi um grande colaborador dessa obra aqui, foi um dos grandes articuladores, trazendo autores internacionais, né? Como o próprio Roger Smith, que escreveu um dos artigos aqui. O Kleber é realmente uma grande referência para mim, um grande amigo também, que esteve no mesmo evento que o Maurílio aqui. A Leila é nossa aluna aqui do mestrado, nossa mestranda, também passou por aqui a Tainá, me orientando, Juliana Moraes também, nossa pesquisadora juntamente conosco no nosso grupo de pesquisa, Vitor Ramalho, defensor lá do Espírito Santo também, faz parte do grupo de pesquisa, Aline Albieri, enfim, fiquei bastante feliz aqui de encontrar, de vê-los aqui, de ver os comentários, e a Olinda também, defensora pública da União, que foi diretora da escola, da DPU, está aqui conosco também, acompanhando, mandando mensagens. Então, um grande prazer estar aqui, além de, claro, né, rever os alunos sempre muito eficientes da professora Karine, a Tássia, eu vi aqui, participei da banca dela de qualificação, sempre uma honra estar aqui, rever aqueles que já conhecia e conhecer aqueles que ainda não tinha tido oportunidade, e certamente que outras oportunidades estarão sempre, serão muito bem recebidas aqui da minha parte, estou sempre à disposição, esperando também recebê-los sempre nos nossos eventos aqui, professora Karine, professor Maurílio, uma honra estar aqui com vocês. Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos ao programa de pós-graduação da UFPEL. E, para nossa sorte, muitos nomes, grandes nomes do acesso à justiça já passaram por aqui, assim como hoje tenho a honra de receber Maurílio e César. E acho que podemos nos dirigirmos aqui para o encerramento do nosso encontro. Eu não posso deixar de dizer que dia 8 foi dia da justiça, dia 8 de dezembro, e quero homenagear a Defensoria Pública na pessoa de vocês, pessoas que eu tenho um profundo respeito e admiração, e é por isso que eu fiquei nervosa no início da aula aberta hoje. Admiro tanto vocês, então se sintam assim super homenageados. Não há justiça e democracia nesse país sem a Defensoria Pública. Então, homenageio a Defensoria Pública na pessoa de vocês. E também precisamos aqui dizer que, para sorte minha, né, tenho a honra de ter esses queridos aqui num grupo que organiza, né, este livro que saiu aqui como volume 1, homenageando Kazuo Watanabe, e pela Tirã, e agora está, né, se organizando também para o volume 2, que, para minha alegria, vai homenagear também Ovídio Batista da Silva, né, meu grande mestre, e vai ser, mais uma vez, uma grande satisfação reunir aqui pesquisas dos nossos alunos, né, de amigos, pesquisadores, profissionais que também têm esse comprometimento com o acesso à justiça efetivo nesse país, e sabemos que estamos aqui surfando numa onda difícil, né, de menor onda, né, estamos do melhor lado possível, e eu gostaria, se os queridos me permitem, encerrar aqui com um lembrete desta obra, que está um pouco surradinha de tanto uso, em que o Ovídio Batista da Silva diz lá, no finalzinho desse texto, vou puxar o óculos aqui para me garantir, em que ele defende o acesso à justiça na perspectiva das ações coletivas, dizendo que este procedimento de caráter coletivo, tão capitaneado pela Defensoria Pública hoje, supera a concepção da ação processual como expressão de um conflito individual e abre um campo extraordinariamente significativo para o exercício político da solidariedade, permitindo uma visão comunitária do direito. E este grande pesquisador, lá em 2006, dizia que o direito precisa definitivamente alcançar a realidade social para se manter como um instituto de valor, né, e que possa ser defendido por todos nós. Então, acredito que temos aqui este grande momento de organização de volume 2
com essa inspiração de Ovidio Batista da Silva, né, dando continuidade à grande homenagem que já fizemos a Kazuo Watanabe. E por isso eu repito aqui da minha sorte de tê-los tão próximos e de vocês terem me acolhido, né, nesse nosso desejo aqui pela pesquisa sobre acesso à justiça e nessa bonita conexão norte, sudeste, sul que a tecnologia permitiu, porque, infelizmente, eu não conheço vocês dois pessoalmente. Nós vamos ter que resolver isso, né? Em breve, espero. E, enfim, gostaria, sim, muitíssimo de agradecer pela contribuição de vocês aqui nesse momento de tanto trabalho de encerramento de final de ano. Sei o quanto vocês estão aí numa agenda insana, né, de final de ano e dedicaram aqui generosamente um tempinho para o PPGD da UFPEL, para o meu grupo de pesquisa. Sou muito grata. Gratidão toda nossa, minha amiga, e espero voltar sempre. E eu tenho certeza que falo pelo César, mas depois ele vai poder confirmar isso. Eu estou totalmente à disposição de você, do César, dos seus alunos, dos estudantes. Se eles tiverem algum tema no qual eu possa contribuir, você sabe que eles podem ir para cima de mim e a gente vai tentar ajudar. Tá? Muito obrigado pela oportunidade de conversar, de aprender e refletir com todos vocês. Eu espero que em breve seja presencialmente também, ou no sul, ou no sudeste, ou no norte, ou quem sabe em território neutro, aí no centro-oeste ou no nordeste. Beijo no coração de vocês, ótima sexta e bom final de semana. Também só quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, professora Karine, e pela amizade que tenho nutrido aqui com vocês dois. Um prazer e uma honra estar aqui entre amigos e conversando de assuntos que realmente são da nossa maior preocupação, da nossa maior dedicação, né? Agradecer a todos que acompanharam, todos e todas, desejar também uma ótima noite, e já aproveitar aí, já que estamos próximo do período de recesso, um excelente descanso merecido, férias, e um ótimo tempo de festas para vocês, para as famílias, e que 2022 seja muito melhor do que esse. Queridos, um beijo, um abraço de Pelotas. Muito obrigada. Beijão. Boa noite.